Hoje falaremos do seu agravo de instrumento em recurso de revista quando o despacho de admissibilidade negar seguimento por ausência de pré-questionamento. Primeiro, a gente já sabe que o seu recurso de revista ele deve ter pré-questionado tanto a tese quanto o dispositivo de lei. Então, a primeira observação que a gente deve fazer é que o pré-questionamento ele está sobre a tese e sobre o dispositivo de lei, ou sobre súmula. Né? Então, a tese e o dispositivo têm que estar no seu recurso de revista. Você precisa trazer esse artigo e essa tese desde a inicial ou da contestação? Não. Então, tem gente que quer, eu quero pré-questionar desde a contestação. Não precisa pré-questionar desde a contestação, porque o seu acórdão pode ou não mencioná-lo. Então, é importante que, seja no recurso ordinário, seja nas contrarrazões, e ao apreciar o recurso ele não enfrentar, que coloque essa questão por embargos de declaração. Então, contestação, ficar desde o início pré-questionando não faz diferença. Né? Então, o seu recurso de revista foi obstado por ausência de pré-questionamento. Mais um parênteses aqui. Toda vez que você for fazer o agravo de instrumento em recurso de revista, você tem que estar atacando e se dirigindo ao despacho de admissibilidade. Então, o que eu estou falando aqui é um recorte, se eventualmente vier a ser por falta de pré-questionamento. Mas é importante que, no caso específico, você olhe para aquela fundamentação do seu despacho de admissibilidade. Então, digamos que você fez o efetivo pré-questionamento e o despacho de admissibilidade disse que não houve pré-questionamento. Então, onde é que nós vamos olhar esse pré-questionamento? É no acórdão recorrido, ou no acórdão que julgar os embargos de declaração. Então, você tem que ter trazido o dispositivo de lei normativo no seu recurso ordinário ou nos seus embargos de declaração, e ele tem que ter sido enfrentado com a tese pelo tribunal recorrido. Ainda que ele não fale nominalmente do dispositivo de lei, é importante que você tenha colocado ele no seu recurso e que ele tenha enfrentado, sim, a tese. Você coloca o dispositivo e a tese no seu recurso ordinário ou nos seus embargos de declaração, e o tribunal tem que se manifestar sobre a tese. Ele não precisa citar o dispositivo de lei, mas você tem que tê-lo colocado no seu recurso ordinário, nas suas contrarrazões ou nos seus embargos de declaração, e tem que haver decisão sobre a tese. Então, uma vez obstado o segmento do recurso de revista por ausência de pré-questionamento, nós vamos nos acórdãos, seja do recurso ordinário, seja dos embargos de declaração, localizar aonde está a tese e transcrever esse trecho no seu agravo de instrumento em recurso de revista. Olha, eu pré-questionei no meu recurso ordinário, ou nas minhas contrarrazões, ou nos meus embargos de declaração, tanto o dispositivo quanto a tese, e o tribunal enfrentou esse dispositivo e essa tese no trecho tal. Então, faça as transcrições tanto do pré-questionamento quanto do enfrentamento pelo tribunal no acórdão. Como que você faz, né? Isso é importante, voltando ao recurso de revista por negativa de prestação jurisdicional. É comum que você faça o embargo de declaração para fins de pré-questionamento e o tribunal não emita tese, né? Não fale sobre a tese. Continue omisso. Quando você faz o recurso de revista, você tem que abrir o tópico de negativa de prestação jurisdicional. Então, esse tópico justamente vai dizer isso. Olha, ele se omitiu, eu fiz o ED e ele continuou omisso. Mas você também vai enfrentar o mérito da violação. Então, você vai dizer que, nesse aspecto, você pré-questionou no seu ED e ele não enfrentou. E vai pedir a aplicação do artigo 1025 do CPC. Caso ele não enfrente, não dê provimento por negativa de prestação jurisdicional,
faça o acórdão voltar para enfrentar aquela tese, você vai pedir para aplicar o artigo 1025 do Código de Processo Civil. Olha, apesar de eu ter dito, ele não enfrentou aquela tese, então, mas ainda assim considerou pré-questionado. Agravo de instrumento, quando o recurso de revista é negado por falta de pré-questionamento, você tem que mostrar o seu recurso com o dispositivo e a tese e o acórdão enfrentando a tese. Né? Ou então, você falando que apesar do seu embargo de declaração, ele não enfrentou a tese, tem uma preliminar de negativa de prestação constitucional, mas se ela for superada, é possível enfrentar por esse pré-questionamento previsto no artigo 1025. Né? E que é o pré-questionamento ficto, que você vai entender ele como aquele que, apesar de você ter suscitado, ele não enfrentou a tese e o dispositivo normativo. O que eu não posso fazer no meu agravo de instrumento? Primeiro, deixar de impugnar esse tópico do pré-questionamento. Imagine que você realmente não pré-questionou, você tem que impugnar. Aí você vai tentar dizer que está implícito, que ao dizer isso ele enfrentou, mas eu jamais posso tentar inovar no próprio recurso. Eu não posso inovar no agravo de instrumento em recursos de revista dizendo que houve um pré-questionamento que não aconteceu. Então, se ele surge na decisão recorrida, se ele cita essa tese, se ele cita o artigo, já considera ele pré-questionado. Você não precisa ter colocado. Mas se ele vem de antes, é preciso ter feito o ED para esse pré-questionamento.